começando o Politicast. Saudações! O Politicast está passando por uma turbulência no momento, consequência de projetos que giram em torno de uma pessoa só. Nesse caso tem a ver apenas com uma gripe um pouco mais longa, em uma época em que eu não tinha material para editar e publicar. Então a gente está assim, com poucas publicações ultimamente. Então por isso eu estou fazendo esse episódio de recados. Primeiro, teve uma participação minha no Diário de Livreiro, edição 11, falando sobre a minha obra Jasmim. Se você tiver interesse, o link vai estar na postagem. O Adonai entrou em contato comigo questionando qual a licença de distribuição dos episódios do podcast. E aí tem um ponto interessante, né? Eu preferi deixar em aberto, deixar sem licença por um tempo, até o momento que a gente tivesse uma equipe maior, para aí decidir que licença a gente adotaria como a licença oficial de distribuição dos episódios. Nesse meio tempo, episódios específicos onde uma licença era necessária tiveram a licença associada. Por exemplo, todos os Politicast Indica, que geralmente trazem como uma trilha sonora músicas de um mesmo álbum publicados sob uma licença permissiva, então o episódio acaba tendo a mesma licença do álbum. Como essa decisão de deixar para depois foi se prolongando muito, e de modo que a gente já completou 2 anos sem ter tomado uma decisão a esse respeito, acabei escolhendo uma licença, e a partir do episódio 78 o Politicast já está saindo sob Creative Commons atribuição sem derivações. É uma licença que eu não gosto tanto assim. Eu prefiro aquela que permite modificações mantendo a licença. Acontece que, por ser um podcast que trata de política e opinião, é bem possível que alguém tente pegar essas publicações nossas e modificar para fazer com que a gente diga outra coisa que não que a gente estaria dizendo ou gostaria de dizer. Manipulação para alterar o sentido do que é dito. Então, como uma forma de precaução para evitar esse tipo de situação, a licença que adotamos foi esta, que não permite trabalhos derivados. E se você está acompanhando as notícias por aí afora, a gente está vivendo um momento muito complicado no país, em que a legitimidade desse governo, que já era muito pouca, foi realmente para o ralo, com a delação dos donos da Friboi, que, adivinhe só, não são da família do Lula. Essas delações já implicaram em Aécio e Temer, e há uma movimentação por aí querendo seguir a Constituição e realizar eleições indiretas, onde o Congresso escolhe uma pessoa que vai assumir a presidência até as próximas eleições. Acontece que a gente não pode esquecer que esse Congresso atual tem uma legitimidade muito baixa também. Menos de 10% dos deputados tiveram voto suficiente para serem eleitos, por exemplo. A grande maioria passou com voto em legenda. Sem contar que a imensa maioria deles é financiada pelo empresariado, né? A própria Friboi, se eu não me engano, patrocinou mais de 200 dos deputados federais que estão em exercício hoje. Sem contar o pessoal da bancada ruralista. E a situação é que esse Congresso está aí para defender os interesses da alta burguesia brasileira. Mesmo porque, em certa medida, são interesses deles próprios, já que boa parte deles são também empresários. São representantes de uma oligarquia
né, de uma dinastia político-econômica antiga brasileira. Aí vem o ponto, né? Colocar nas mãos dessas pessoas a escolha do presidente é, é muito importante que haja realmente eleições diretas, principalmente se fossem estendidas para o Congresso também, para substituir esses deputados e senadores, principalmente os deputados. Eles alegam que isso não pode ser feito porque vai contra a Constituição, mas ora, já foi feita uma alteração na Constituição que alterou o nosso Estado, fazendo com que ele deixe de ter como atividade fim a mediação e o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos, né, de garantir direitos mínimos às pessoas para ter como atividade fim o pagamento dos juros da dívida, que foi a PEC 241, que depois virou 55, que congela os gastos públicos por 20 anos. Fora as reformas trabalhistas, né, da Previdência, que estão aí para contrariar o que a lei normalmente determina em prejuízo do cidadão. Então, como é que num caso em que seria o que se almeja é uma garantia maior de legitimidade ao governo para assim ter uma estabilidade política para o país, isso não é possível. É muita má vontade e, e é isso, a gente tem que ficar atento aos próximos acontecimentos. É isso aí, espero normalizar nossa agenda de publicações em breve. Dessa vez não vou terminar com o bordão da gente, vou terminar com uns versos do Gabriel Pensador. Um brinde, vamos beber, um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Até a próxima.